de hoje nos oferece um belo texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. Jesus diz aos seus discípulos para tomar cuidado para que os corações deles não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E para que esse dia não caia de repente sobre eles como uma armadilha, como costuma acontecer com quem está desprevenido. E continua advertindo que é preciso ficar atento e orar a todo momento para que eles tenham força para escapar de todas as tribulações, de tudo que deve acontecer e para ficar de pé diante do Filho do Homem. Todos vocês sabem que o Evangelho de Lucas é um evangelho muito dedicado à oração. Diferente do Evangelho de Mateus e de Marcos, ele é o evangelho que mais insiste na importância da oração. Além de ter os textos que Marcos e Mateus têm sobre oração, ainda tem vários outros textos curiosos que são próprios de Lucas. Lucas coloca sempre Jesus orando nos momentos mais difíceis e mais importantes da sua vida e coloca também a comunidade de fé sempre como uma comunidade orante. Isso especialmente a gente pode ver em Atos dos Apóstolos. Então, não é à toa que aqui no capítulo 21, Lucas vem insistir que é preciso ficar atento e orar a todo momento para a gente ter força para escapar das tentações, das dificuldades da vida. E que tentações e que dificuldades são essas? Aquelas, segundo Lucas, que nos tornam insensíveis. Insensíveis a quê? Insensíveis ao outro. Aquelas que nos deixam indiferentes ao sofrimento do outro. Lucas, como você sabe, é um evangelista muito preocupado com a vida diária, com a fraternidade, com a partilha. Não é à toa que Lucas chama a comunidade nascente de caminho. É no caminho que a vida cristã acontece. Por isso, Lucas cita 3, vamos dizer, atitudes que poderiam nos tornar insensíveis à gula, ou melhor, eu só me preocupo com a manutenção da minha vida, com o meu prazer de comer, com ter tudo aquilo para a minha subsistência e não me importo com o outro, né, que passa fome. Lucas já falou sobre isso naquele texto bonito do rico avarento e do pobre Lázaro. O rico vivia se esbaldando, dando festas com roupas de gala e comendo do bom e do melhor. Enquanto o pobre Lázaro, o amado de Deus, que é isso que Lázaro significa, ficava na porta com os cães lambendo suas feridas. Também, Lucas já nos falou muitas vezes que é para tomar cuidado com tudo aquilo que nos tira de nós mesmos, aqui no caso a embriaguez, tudo aquilo que nos ajuda a descentrar, a sair de nós e a perder o juízo. Lucas adverte muito a sua comunidade que é para ela ter bom senso, que é para ela viver equilibrada, que é para ela viver numa atitude sempre de acolhida, né? E não numa atitude de translocado. Lucas apresenta, né, essa temperança e esse bem-estar sempre como uma virtude evangélica. A gente pode lembrar Atos 2, quando em Pentecostes o povo diz, eles estão bêbados, né, de vinho doce a essa hora da manhã. Lucas falou, não, de jeito nenhum, é de manhã ainda, nós não estamos cheios de vinho na cabeça, nós estamos cheios do Espírito, né? E também as preocupações da vida. Lucas já nos advertiu, né, que é para a gente tomar cuidado, assim como Mateus, e não ficar preocupado demais com as coisas, com preocupações vãs, porque a cada dia basta o seu cuidado. Ora, a oração tem esse condão, tem essa magia, tem essa capacidade de nos devolver a nós mesmos e de colocar a gente assim centrado, equilibrado para viver de forma sábia.
Por isso, ficar atento e orar a todo momento para ter força é tão importante para o Evangelho de Lucas. Lucas coloca, por exemplo, Jesus em oração quando foi batizado. Isso é uma característica lucana, só Lucas coloca isso, né? Ele coloca Jesus orando antes de escolher os 12, ele coloca Jesus orando sempre quando Jesus tem um momento assim mais chamativo, um momento mais importante. Ele coloca também a comunidade cristã orando. Por exemplo, lá no começo de Atos, a comunidade cristã, os apóstolos, os discípulos e as discípulas, junto com Maria, mãe de Jesus, estão orando. Depois, em Pentecostes, a comunidade está de novo orando. Pedro, antes de ir à casa de Cornélio, estava orando. Cornélio, quando foi visitado pelo anjo, estava orando. Quando Pedro foi preso e estava lá na prisão, né, a comunidade estava orando por ele. E assim, Lucas é muito dedicado à oração. Ele coloca sempre os personagens rezando, glorificando a Deus e numa atitude de humildade, de acolhida, né, da graça de Deus. A gente conhece o texto do publicano e do pecador que foram ao templo orar, né? E aquele que orou com humildade saiu de lá justificado, enquanto que aquele orou para mostrar bonito saiu de lá do mesmo jeito que entrou. É um texto tipicamente lucano. E nós temos outros textos lucanos que também tratam da oração. Por exemplo, é uma curiosidade de Lucas, que naquele texto que Mateus diz, se vocês orarem de todo o coração e bater na porta e pedir, a porta vai abrir, né? E todo aquele que pede vai receber, Deus vai dar tudo que vocês pedirem. Lucas diz, não, Deus não vai dar tudo aquilo que a gente pedir. Deus vai nos dar o Espírito Santo, segundo Lucas. Porque Lucas entendeu que o mais importante é a força de Deus, revelada aí no seu Espírito, na ação do seu Espírito, para que a gente possa permanecer de pé diante das dificuldades. Ora, quando o Filho do Homem aparecer, né? Quando o Filho do Homem vier, será que nós vamos estar de pé, né? Para poder participar desse reino dele? O Filho do Homem na Bíblia é uma figura que remete a Daniel 7, que revela, que mostra para nós o governo de Deus. Como que Deus governa? Deus governa com toda a humanidade, enquanto que os homens governam com a animalidade. Vamos fazer essa metáfora, né? No texto de Daniel, primeiro aparecem 4 feras, sempre com carne entre os dentes, de pé na posição de devorar e mastigando algo e avançando, representam os impérios que atuaram sobre o povo de Israel, o Império Babilônico, o Império dos Medos, o Império dos Persas e o Império dos Gregos, quando o texto de Daniel está sendo escrito, ok? Na época do Império Grego, mais ou menos no século segundo antes de Cristo, lá pelo ano 140, 150 antes de Cristo. O que o autor do livro de Daniel está dizendo? Enquanto os reinos desse mundo, os homens poderosos, governam como animais, como feras que devoram os seus irmãos, né, que devoram os seus companheiros, Deus é aquele que governa com humanidade. Por isso, o governo dele é intitulado de Filho do Homem. Lucas nos diz para ficar em pé diante do Filho do Homem. Ficar em pé. O que vai nos manter em pé? Uma atitude de confiança em Deus, uma atitude de oração, essa abertura do coração para a ação do Espírito. Eu desejo que todos vocês possam viver esse texto, ficar de pé pela força do Espírito, abrir o coração de vocês para que o Espírito possa arrancar, assim como do meu também, tudo aquilo que nos torna insensível ao outro, tudo aquilo que nos faz uma fera que devora, que come e que aniquila o outro, e que a gente escape de tudo isso
para poder viver plenamente na presença de Deus no seu reino. Um abraço para vocês.